Por aqui a gente vai atravessar o nosso oceano, vamos para Portugal, porque durante o fórum em Lisboa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que o tema da alta do IOF, revertida pelo Congresso e objeto de ações na Corte, não tem nada de profundo. O repórter Luca Bassani, nosso correspondente internacional, diretamente de Lisboa, tem todos os detalhes dessa manifestação do ministro Flávio Dino. Luca Bassani, bem-vindo ao 3 em 1. Boa noite para você aí em Portugal. Boa tarde a você, Nelson Kobayashi, a todos que nos acompanham. Realmente mais um dia com muitas discussões nos bastidores acerca da votação do IOF dentro do Supremo, saber qual será a postura da Suprema Corte, considerando que agora o próprio governo Lula acionou os ministros em relação àquilo que foi decidido no Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino, que também hoje fez parte de vários painéis, ele disse que esse debate não é profundo do ponto de vista jurídico e só se tornou algo complexo por conta de estar na esfera política. Em relação a isso, nós separamos a frase do ministro, vamos acompanhar. O que eu quis alertar é que esse se tornou um tema complexo, não, portanto, em razão de fatores jurídicos, mas sim exatamente por conta do ambiente geral em que há essa hiperjudicialização causada pelas dificuldades inerentes à política. A falência do presidencialismo de coalizão nos últimos anos, quem sabe uma década, fez com que crescentemente esses conflitos políticos sejam levados ao Supremo e aquilo que juridicamente de fato é muito simples acaba se tornando um grande problema para o Supremo resolver. O ministro também foi questionado em relação ao próprio sistema político, às complexidades do presidencialismo de coalizão, que muitos aqui até aventam a possibilidade de ser substituído por um semipresidencialismo no futuro. Em relação a isso, ele também falou sobre as emendas impositivas, algo que também deverá ser votado a sua constitucionalidade dentro do Supremo Tribunal Federal. Também temos um trecho da fala de Flávio Dino. Quando o Supremo julga alguma coisa é porque alguém pediu. E, nesse caso, há ações judiciais que dizem a impositividade das emendas parlamentares é algo inconstitucional. O Supremo vai ter que responder sim ou não. Amanhã, creio que não. É preciso avolumar o debate, fiz audiência pública, conversar com os outros poderes. O certo é que está muito difícil para várias posições políticas e pensamento acadêmico, de um modo geral, a sociedade, empresários, todos que pensam no Brasil, achar uma forma em que nós não vivamos crise de governabilidade permanente. Exatamente em relação a isso, outros ministros poderão se manifestar durante o próximo dia, durante amanhã, quando teremos a última aparição durante este Fórum de Lisboa, na sua 13ª edição, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, com a expectativa que ele fale à imprensa amanhã. Estaremos aqui e, obviamente, que tentaremos também ver quais perspectivas o Judiciário pode trazer para o Brasil neste momento em que tem sido constantemente acionado também para diversas questões de relevância nacional. Ô, Luca Bassani, tem um outro assunto também, O ministro dizendo a respeito das emendas parlamentares tem gerado essa tendência de crise, não é isso? Exato. O próprio ministro Flávio Dino disse que é uma crise de governabilidade que acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo. Da mesma maneira, Kobayashi, nós tivemos pela manhã o ministro Gilmar Mendes dizendo que o sistema parlamentarista à la brasileira que nós temos em Brasília, ele está ultrapassado, ele está vivendo uma série de crises constantes exatamente pelo esgotamento do modelo do presidencialismo de coalizão, que ele chamou que inclusive pode ser nomeado como presidencialismo de colisão entre os diversos poderes, entre os diversos partidos, e disse que a questão do semipresidencialismo é, de fato, um assunto muito discutido em Brasília, seja no Supremo, seja no Legislativo, mas sempre mencionando as outras vezes durante a nossa história em que referendos foram realizados e esses outros modelos alternativos ao presidencialismo puro, como temos no Brasil, não foram aceitos, ou pelo menos não escolhidos pela maior parte da população. Obviamente que a gente vai ficar de olho também em declarações nesta mesma linha durante amanhã.
Luca Bassani, nos encontramos amanhã com informações aí diretamente do Fórum Jurídico que acontece em Lisboa, em Portugal, evento que reúne diversos ministros da Suprema Corte, muitas outras autoridades. Luca Bassani acompanhando tudo por lá. Muito obrigado, meu amigo. Um bom descanso para você por aí. Eu quero já rodar aqui as manifestações do ministro Flávio Dino com o nosso time. Fábio Piperno, essa questão aí do IOF tomou a pauta de todos os ministros. Todas as outras parece que ficaram um pouquinho de lado. Um pouco fala sobre emenda, porque é dele esse tema, mas parece que é o grande assunto. E o ministro, ele diminui a profundidade dessa discussão, o que parece fazer sentido, porque não parece ser algo tecnicamente muito complexo. O Segré trouxe aqui outro dia quando que o governo pode editar a norma ou não, quando que o Congresso pode revidar fazendo um decreto legislativo ou não, mas é uma crise instaurada entre os poderes da República, Fábio Piperno. Aliás, nos últimos dias tem circulado bastante pela internet, pelas redes sociais, também uma manifestação do presidente Bolsonaro lá atrás, indo até o STF, ameaçando ir até o STF, exatamente por conta do IOF, do direito que ele teria de alterar as alíquotas na época. Então, me parece que esse é um assunto que já recebeu também uma avaliação do Congresso, do STF lá atrás. E o ministro tem razão, não me parece ser uma questão, do ponto de vista da lei, tão complexa assim, a ponto de praticamente paralisar as discussões políticas. É mais sim uma crise política do que qualquer outra coisa. Segré. Essa questão do IOF vai trazer muito problema, porque não sou um conhecedor das questões de lei, mas tudo indica, pelas informações da imprensa, que José Messias assumiu publicamente que conversou com alguns dos ministros da Corte sobre a questão do IOF. Jorge Messias, né? Jorge Messias. Ministro da Advocacia Geral da União. Quem entrou junto com o Departamento Jurídico do PT, o PSOL, no STF para a questão do IOF. E se isso for verdade, esses ministros com os quais ele conversou não deveriam, pela informação jurídica, e talvez você, Nelson, possa nos ajudar, legislar, e estou sendo irônico, na questão do IOF. Eles não poderiam dar sentença, porque eles foram consultados previamente à questão. Então, como é que fica? Tá tudo bem, de boa, ou seja, fazemos o que queremos, consultamos o que queremos, rasgamos as leis, tudo seja pela governabilidade? Não, as leis deveriam ser respeitadas e parece que não estão sendo muito respeitadas. Senhor José Maria Trindade, quero te ouvir também. Só para deixar claro, o advogado-geral da União, por ser advogado justamente, ele pode falar com os ministros normalmente, depois de ajuizada a ação, até porque é uma liminar que eles pediram, né? Exato. Depois. Exato. Mas ele, se falar antes e consultar antes, ele pode fazer isso? Não, essa consulta prévia, até porque nenhum ministro, nenhum juiz, nenhum tribunal é consultor de nada. Ele responde às provocações, né? Então. Fala aí, Zé Maria. Olha, esse é um tema sobre reunião com os ministros, que ele sempre é discutido por aqui, é a forma de reunião, né? Os ministros têm adotado de receber as partes, né? E junto com assessores, não recebem as partes sozinhos. Ele não antecipa a sentença, ou seja, ele não fala a opinião dele e ouve os argumentos da parte. Agora, diz a ética de que ele deve ouvir também o outro lado, né? Deve ouvir o advogado de defesa e o advogado de acusação, no caso, quando é Ministério Público e o advogado de defesa. Mas receber faz parte da atividade de um parlamentar, de um magistrado, de um juiz, inclusive no Supremo. Eu já assisti uma discussão forte de um ministro, vou falar o nome, Joaquim Barbosa, com um ex-ministro do Supremo, que o Joaquim Barbosa entendeu que ele usou a condição de ex-presidente do Supremo para ir ao gabinete dele e falar sobre um processo que ele era advogado de defesa. E aí o ministro se sentiu ali ofendido, né, nas suas prerrogativas e tal, e o expulsou do gabinete, né? Exatamente com esse argumento. Ali se estabeleceu regras para essa conversa, mas essa conversa ela pode ser normal. Sobre a crise de governabilidade e com essa tendência, eu também acho que é zero.
A minha concordância é com o presidente da Câmara. Quer dizer, o presidente Lula, atendendo às suas prerrogativas constitucionais, assinou um decreto para aumentar o valor do IOF. E o Congresso, usando as suas prerrogativas constitucionais, aprovou um decreto para cancelar o decreto legal do presidente Lula, né? Então, isso aí existem 3 pedidos de inconstitucionalidade no Supremo. Um é de constitucionalidade do governo. O governo quer que o Supremo diga: o decreto do presidente Lula é constitucional. E os outros querem dizer, o PL, que foi o primeiro a entrar, quer a inconstitucionalidade. E o PSOL, a inconstitucionalidade do decreto legislativo aprovado no Congresso Nacional. Eu acho que é um debate que demora mais de 5 minutos, sim. Pediu, Segré? Pedi. Artigo 145 do Código Civil. A suspensão do juiz que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa. E o advogado-geral da União acaba de falar em Lisboa que ele consultou os ministros, alguns ministros, não indicou qual, antes da judicialização. Tá aí. Uma questão interessante trazida pelo nosso Gustavo Segré. Por aqui a gente... E tem a LOMAN também. A LOMAN também, a lei da magistratura é muito rígida nisso aí. A lei orgânica da magistratura, a LOMAN, fala inclusive que os juízes não podem falar a respeito de processos que julgam. Tem isso também na LOMAN, viu, o senhor Zé Maria Trindade?